Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo salva vidas. E o Notícias da Cidade vai dar destaque para você a partir de agora. A matéria é grande, mas a psicóloga Brunella Contarini explica detalhadamente sobre como você pode perceber uma pessoa está em depressão que pode levar ao suicídio. Quer ajudar para o crescimento do projeto Notícias da Cidade? Faça uma doação de qualquer valor para a conta que está aí na sua tela, ou até mesmo um Pix para a chave 920-164-56604. Curta, comente, compartilhe para ajudar ainda mais no engajamento da minha rede social. Notícias da Cidade, com Robson Lemos. Notícias da Cidade, com Robson Lemos. Notícias da Cidade, com Robson Lemos. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. AGV, seguro para seu veículo que cabe no orçamento, sem consulta ao SPC ou Serasa. Chama no Zap 31 98400 4146. Cobertura em todo o Brasil. Mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil são registrados e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens. Cerca de 96,8% dos casos ao suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido de transtorno bipolar e abuso de substâncias. O tema é muito importante. Doutora Brunella Contarini, psicóloga, estamos aí no mês de Setembro Amarelo e a gente ouve muito falar sobre a campanha relacionada ao suicídio, de acordo com o Calendário Mundial de Saúde. Na sua opinião, Brunella, você acredita que o suicídio pode ser prevenido? Bom dia, amigos da Rádio Ponte Nova FM. Bom dia, Robson. Primeiro gostaria de agradecer, a oportunidade de estarmos aqui falando deste tema tão importante que é o Setembro Amarelo, mês mundial de conscientização e prevenção do suicídio. Então vamos lá, entender um pouquinho sobre isso. Respondendo a sua pergunta, Robson, o suicídio pode sim ser prevenido e mais do que isso, deve ser compreendido, para que a gente possa cuidar cada vez mais de pessoas nessas condições. Já temos definido que o suicídio é uma grande questão de saúde pública em todos os países do mundo, não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo. É um dos agravamentos, doenças que mais matam no mundo. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Durante muito tempo, Robson e ouvintes da rádio, falar sobre suicídio foi um tabu. Havia medo de falar sobre o assunto, como se falar fosse aumentar os casos, o que não é verdade, é o contrário. Quanto mais a gente conhece sobre uma doença, mais você irá criar estratégias para se cuidar e cuidar das pessoas que você ama. Então, alguns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha do Setembro Amarelo, esta barreira foi derrubada e informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as pessoas possam ter acesso aos recursos de prevenção, E aí, surge a questão, quais são estes outros recursos de prevenção, além de entender sobre o assunto? Então, primeiro, a gente precisa identificar os sinais, ou seja, como a pessoa ela tem se comportado, como ela tem passado, e se esses comportamentos é de risco ou não, a frequência que isto ocorre ou não. Então, a gente pode ficar atento ao isolamento, que são comportamentos de risco, mudanças marcantes de hábito, perda de interesse por atividades que antes gostava muito,
descuido com a aparência, né? Lembrando que tem pessoas que mesmo nessa situação têm um cuidado com a aparência, mas não quer dizer que elas não estão pensando nessa possibilidade do suicídio. Elas podem mostrar, né, pessoas alegres e, no entanto, ter esses pensamentos, né, relacionados ao suicídio. Outro ponto de risco é a piora do desempenho na escola ou no trabalho, alterações no sono, né? Pessoa dormindo muito ou com dificuldade de dormir, alterações no apetite, ou ela pode estar comendo muito ou não estar comendo nada também, né? Frases como preferir estar morto ou quero desaparecer, né? Também podem indicar necessidade de ajuda. A ajuda ela pode vir de um amigo, de um familiar, de um colega de trabalho ou da escola, professores ou qualquer outra pessoa próxima. Eu coloco escola e professores, lembrando que o suicídio não acomete só pessoas adultas. Ela pode também acometer crianças, adolescentes, qualquer idade, tá? Então, o importante é que nem sempre a pessoa ela tem consciência deste adoecimento. E às vezes quem está fora pode perceber com mais clareza essas alterações, né? E a frequência dessas alterações. Então, assim, a pessoa próxima, né, em contato com essa pessoa adoecida, ela consegue perceber mais esse isolamento, coisa que às vezes a própria pessoa acha que é uma condição normal, né? Que ela que não está muito animada com a vida, mas isso já pode indicar sinais, e quanto antes a gente cuidar, melhor, né? Outra forma de prevenir o suicídio é evitar julgamentos ou qualquer outra forma de preconceito e segregação dessas pessoas, né? A gente sabe que preconceito não ajuda em nada na vida de ninguém. Então, principalmente pessoas que estão passando por um adoecimento mental, muito menos. A gente precisa fazer uma aproximação de quem não está bem, deixar com que essa pessoa fale dos seus sentimentos, das suas frustrações com a vida, das suas tristezas, das suas dificuldades, deixar ela se abrir, né? Porque falar é importante, né, nesse momento, e é uma forma, né, dela colocar, né, aquele sofrimento para fora. Brunella, o que faz uma pessoa desistir de viver? O Robson, então, não existe uma razão, né, que faz uma pessoa a recorrer ao suicídio. Eu vejo muitas pessoas falando assim, quando isso acontece, fulano suicidou porque, né, o marido terminou o relacionamento, ou suicidou porque algum familiar próximo, né, morreu de forma traumática. Então, assim, não existe uma razão, uma causa, né, é um conjunto de fatores, né? Então, assim, existem questões genéticas, questões culturais, né, questões da sociedade que também deve levar em conta, mas uma razão, uma causa não tem. Eu acho que para chegar ao ponto de uma pessoa tentar contra a própria vida, quando há uma conscientização de que em vários aspectos da vida dessa pessoa, né, muita coisa não anda bem, né, principalmente quando a gente fala numa depressão. Então, assim, sentimentos de desesperança, né, a pessoa perde esperança, estímulo com a vida, sentimentos de desespero, ela fica sem saber para onde vai, né, em que rumo que toma na vida, né, em como resolver os seus problemas. Ela se sente desamparada, ela se sente sozinha, mesmo às vezes tendo muitos familiares. Essa pessoa ela fica sem recurso, sem ter para quem recorrer, né? Ela não sente a vontade e não sente uma pessoa que possa ajudá-la nesse processo. Então, tudo isso, né, são razões,
são causas, né? A gente sabe também que a idade, quanto mais jovem é uma pessoa, é um fator de risco também para que ela cometa suicídio. E tem outra questão também, né? Pessoas com comportamentos muito impulsivos, né? Uma pessoa muito, de repente, né? Toma iniciativas, tem comportamentos às vezes violentos, agressivos. São pessoas que a gente precisa ter um cuidado maior, porque a tendência delas terem qualquer comportamento agressivo e violento consigo mesmo é muito grande. Então, assim, não existe uma razão. São vários fatores, né? Pode ter doenças associadas, não só doenças mentais, mas doenças associadas, às vezes pessoas com doenças terminais, né? Não veem mais como tratar aquela doença ou como viver de uma forma que tenha mais qualidade de vida, então elas já ficam totalmente desestimuladas. Também né, essas questões, né, de doenças terminais também é um fator de risco e a gente precisa ter cuidado. Com relação aos números, Brunella, a prevalência de tentativas ao suicídio é mais entre homens ou mulheres? Muito importante essa pergunta, Robson. Eu gostaria que todos os ouvintes estivessem atentos, né, para essa resposta. Os óbitos por suicídio são em torno de 3 vezes maiores entre os homens do que entre as mulheres. Engraçado, né? A gente acha que é o contrário. E inversamente, as tentativas, né? São tentativas de suicídio, mas que essa mulher não morreu. Ela tentou contra a vida. São em média 3 vezes mais frequentes as mulheres. Então, o que quer dizer? Quer dizer que as mulheres tentam mais do que os homens, mas os homens morrem mais que as mulheres. Isso quer dizer o quê, né? Quando o homem chega a esse ponto, né, de tentar contra a vida, isso quer dizer que ele tem uma condição, né, por base de estudos, uma condição mais violenta. Então, ele é mais decisivo nisso. E a tendência dele ser, né, dele ter um comportamento mais radical do que a mulher é muito grande. Então, assim, a gente é bom refletir sobre esses dados e aí entender, sabe? Porque culturalmente isso justifica muito esses números. Por que eu falo isso culturalmente? Porque os homens na nossa sociedade, eles são muito privados de falar sobre os sentimentos. Às vezes, quando a gente encontra um homem falando sobre os sentimentos, às vezes tem muito preconceito. Ah, ele é mulherzinha, ele é muito fresco, ele só pode ser homossexual, né? Isso tem um preconceito muito grande na sociedade. E desde novo, o que é falado para os homens, né? Para de chorar, você é homem, né? Então, assim, eles são muito reprimidos desde a infância a falarem dos seus sentimentos, a se expressarem, né, nesses sentimentos, e é uma condição que agrava. Então, a gente tem que refletir sobre isso, e mais do que nunca, nós, enquanto pais e mães, né, dos nossos filhos, educadores dos nossos filhos, reconhecer que esse papel de falar sobre sentimento, ele é tão bom tanto para o homem quanto para a mulher, né? Não tem por que a gente não falar dos nossos sentimentos. Quando a gente vai acumulando aquilo dentro da gente, aquilo pode tomar uma proporção cada vez maior. Então, assim, é muito estudado isso na psicologia, né? Quando a gente não fala, o corpo da gente, né, manifesta de outras formas. E aí, esse dado do suicídio é um dado que a gente precisa cuidar, né? Cuidar da saúde desses homens também, Robson, né? Você quanto homem também, né? Cuidar da sua saúde. Então, assim, as mulheres, claro, a gente precisa cuidar, sim, mas as mulheres, culturalmente, elas falam mais dos sentimentos delas, elas procuram mais ajuda, né? Eu, particularmente, como psicóloga, eu tenho mais procura de mulheres do que de homens, né? Justamente por causa disso, né? Essa questão, né, de repreensão dos sentimentos dos homens. Então, as mulheres falam mais.
Então, eu acho que um dos caminhos, né, pra gente trabalhar essas questões do suicídio é a gente falar, né? Falar dos nossos sentimentos, das nossas frustrações, porque afinal, quem que não tem problemas? E eu acho que quanto mais a gente vai acumulando esses problemas, pior isso vai ficando dentro da gente. Qual é a forma de tratamento e cuidado que essas pessoas precisam, Brunella? Robson e queridos ouvintes da rádio, tratamento e cuidado é muitíssimo importante. E vejo muitas pessoas, né, correndo disso ou não levando isso em consideração, achando que é frescura, achando que não tem necessidade, e tem sim muita. Então gostaria que todos os ouvintes da rádio Ponte Nova FM estejam atentos, né? A gente sabe que em Ponte Nova a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né, ali atrás da Igreja São Sebastião, perto ali da Prefeitura, né, de Ponte Nova, e ali é um centro de referência para qualquer pessoa que esteja nessa condição, né? Não precisa da gente esperar, né, às vezes o agente de saúde marcar consulta, não, a gente pode ir direto a esse centro de atenção psicossocial que a pessoa vai ser atendida na hora. E outra forma, né, eu acho que essa é uma das formas muito importantes, e outra forma, né, às vezes a pessoa não sente bem, tá indo lá, né, mas tem como ir, né, a um psiquiatra o mais rápido possível, viu, gente? Porque a questão do atendimento psiquiátrico, às vezes na questão particular, né, na dimensão particular, ela é muito demorada, né? Então eu falo esse atendimento, esse primeiro atendimento no CAPS, eles às vezes é muito mais importante, porque a pessoa já vai ser, né, vai ser tratada já desde daquele comportamento, e a partir daí ser cuidada, né? Então, assim, além do acompanhamento com o psiquiatra ser muito importante, o acompanhamento com o psicólogo também é muito importante. Independente de qualquer condição que essa pessoa esteja, fazer terapia é muito primordial para avançar nessas questões. E de refletir também sobre o suicídio, sobre esse sofrimento, né, silenciado. Então, a terapia ela vai significando muitas coisas para essa pessoa, e ela vai trazendo, né, às vezes questões que precisam ser tratadas, traumas que precisam ser tratadas, né, e outras vivências, né, que essa pessoa passou, de conflitos que precisam também ser tratados. A gente não pode deixar de lado, virar as costas e falar que não tem nada, que tá tudo bem, porque não tá. Então a gente precisa ter sim contato com profissionais ou qualquer outro profissional, né, de saúde mental. Então a gente não pode postergar isso. Já vi muitos familiares às vezes falando: isso é falta de trabalho, né? Essa pessoa tá precisando de serviço, né? Não é nada a ver. Ou é falta de Deus, né? Essa pessoa tá precisando de Deus. Essa questão da espiritualidade é importante, eu, né, como profissional, acredito que seja importante sim. Mas o que a gente não pode é deixar de buscar recursos pela ciência, e são recursos que precisam muito ser vividos por essa pessoa e pelos familiares, né, que acompanham essas pessoas também, entendendo esse adoecimento, né, e às vezes podendo julgar menos, né, não ter preconceito. Isso é muito importante, né? Então, assim, o familiar, a pessoa que está próxima dessa pessoa, o quanto menos, né, ela julgar, é melhor. Na verdade, o ideal é ela não julgar nada, ela ouvir essa pessoa, ela tentar ajudar essa pessoa. Porque uma pessoa que está nessa condição é uma pessoa que às vezes não tem muito recurso, está totalmente perdida, né? Então ela precisa de cuidado. Então, preconceito, julgamento, gente, não faz bem, tá, Robson?
Então, quanto a gente criar uma aliança com essa pessoa, uma aproximação, igual eu falei, é o ideal, né? E eu estarei aqui, né, para a gente esclarecer qualquer questão, qualquer pessoa que tiver dúvida. Eu tenho um Instagram, né, psicóloga Brunella Contarini, pode mandar mensagem lá na bio tem um link que as pessoas podem se comunicar comigo pelo WhatsApp, né? Então, se tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição, viu? Doutora Brunella Contarini, psicóloga, nos orientou aí e falou um pouco sobre esse tema que é muito importante, que é o tema de combate ao suicídio, Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo salva vidas, né? Quer entrar em contato com a Brunella Contarini para saber mais sobre o assunto? 31 98308 0504. O consultório de Brunella Contarini fica no Mila Center e o atendimento online no Instagram, psicóloga.brunella com 2 L's Contarini. Repórter Robson Lemos, notícias da cidade. Notícias